Ela é médica, adoradora de Deus, amante da família, proprietária da Clínica Iaga e apaixonada por dermatologia estética, casada com o querido Eduardo, mãe da Gabriela e da Giovana. Ao meu lado, doutora Adriana, seja muito bem-vinda com esse sorriso irradiante que você tem ao empreender. Muito obrigada e obrigada pela introdução. Parece que a gente já se conhece há muito tempo. Mas tem algumas conexões, doutora, que fazem jus à sua expressão. Assim, quando eu te vi, estou te falando com todo o carinho do mundo e, obviamente, com todo respeito, eu te admirei de imediato. Por isso, trabalhei para essa entrevista. Eu tenho certeza absoluta que os nossos telespectadores têm muito o que ganhar com a sua história. Muito obrigada, assim espero, né? Não decepcioná-lo. Vamos lá. Começa aqui o nosso Empreender, o programa de todas as segundas-feiras, entrando impreterivelmente hoje às 19h32, aí na sua casa, ao vivo. É um privilégio recebê-los aqui com a gente. A minha primeira pergunta para a doutora Adriana é: como começar a empreender aos 8 anos de idade? Me explica isso. Que coragem foi essa? Esse apoio da família? Fazia ali pulseiras? Conta pra gente. Eu acho que é uma demanda interior nata, assim. Na realidade, foi aos 5. Aos 5? Olha, o apresentador tá desinformado. Eu já estava achando que era precoce. Foi aos 5 anos. Não aos 5 eu sou de uma cidade minúscula do interior de Minas, sul de Minas Gerais, Soledade de Minas. Soledade de Minas, que bonito. Morei lá até os 5 anos, 6 anos de idade. E lá, na época, assim, era muito comum, assim, as crianças saírem vendendo chup-chup nas casas. Então, minha mãe, ela deu uma força, porque querendo ou não, ali a vizinhança era muito, não tinha perigo nenhum. Sim. Então, umas 2, 3 horas, eu acho que ela se livrava de mim ali, todo mundo conhecia todo mundo. Claro. E ela fazia o chup-chup, eu saía lá de porta em porta, vendendo umas moedinhas, voltava para casa com o recipiente vazio, com a bolsinha cheia, assim. Então, minha mãe ficava feliz, eu ficava mais ainda. Claro. E depois disso, o que você... Né, chegou aos 8 anos, começou aos 5, chegamos aos 8. Foi do pré-escola, que eu sou da época que eu entrei na escola com 6 anos no pré-primário, né? Pré-primário. E aí aos 8 já na escola, era uma época, quem tem mais de 40 aí deve lembrar, a época das pulseirinhas, com escrito de linha. Isso virou uma febre. Sim. E eu fazia tanto que começou a acumular em casa. Eu vou começar a vender isso na escola, e comecei a vender isso na escola, para os amigos, tinha encomenda, com nome, com coraçãozinho, e assim foi. Ali foi aprendendo a arte de empreender na ponta mesmo, né? De criar, né? De criar. Isso mesmo. E você mesmo que fazia as Eu mesma. Eu pedia para o meu pai, só que assim, o investimento era todo dos pais, e o lucro era todo meu. Então era assim, não era meio a meio, era 100% para cá do lucro, e 100% do custo para ele. E já tinha ali, naquela época, a gestão já fazia diferença ali. Bem amadora, bem infantil, era mais a alegria mesmo de ver assim, alguém valorizar e pagar pelo meu trabalho. Depois vieram as plaquinhas, umas plaquinhas de madeira. Eu trabalhava com pirógrafo. Fazendo plaquinha de madeira para colocar na porta dos quartos com o nome. Aí tinha encomenda também, dava de presente, fiz sabonete também decorado, com sachê para vender. Eu acho que... Nossa, estou puxando a memória aqui. Que legal. O ato dos pais, né, incentivarem esse tipo de ação faz, sem dúvida alguma, toda a diferença, né? Sim. Ali naquela próxima fase, após os 8 anos, quando vem ali a aborrecência, né? Essa expressão que não é mais usada hoje, está tudo certo, de 12, 13 anos. Quando você chega nessa idade, como estava aí o seu ato de empreender? Me conta. 12, 13 anos, eu acredito que eu já estava mexendo com alguma coisa de roupa. Roupa? Eu sei que era roupa. Vendia roupa. Que legal. E aí já tinha todo aquele cuidado de vestir as pessoas. Eu tinha uma bicicletinha branca que eu comprei com o meu salário. Que legal. Salário assim, né, com as comissões. Na época tinha uma marca que era muito famosa na época, era Ravage. Você lembra disso? Não. Não, é novinho, mas eu não tô lembro. Eu tô perto disso. E aí eu conheci os donos da loja, eles
amigos dos meus pais, tudo, e confiaram em mim. Aí eu ia de porta em porta dos amigos, na escola, no inglês, na academia, punha a mochilinha atrás das costas e ia o dia inteiro. Debaixo do sol, não se preocupava com as dificuldades e sim estava ligada já no resultado. Eu sempre, assim, de manhã eu tinha escola, tudo, almoçava, e depois disso eu já saía fazendo algumas visitas, de lá já ia para aula de inglês, já ia para academia, já voltava, já passava na casa de um amigo. Então, meu dia nunca parava, assim, nunca fui ociosa de ficar parada na frente da televisão. É importante, você que está nos assistindo, a gente contextualizar a nossa entrevista, para que você aí na sua casa entenda, eventualmente você jovem, que a doutora Adriana, mesmo com 13 anos, 14, uma menina obviamente linda, ao invés de estar ali, se preocupada simplesmente de ficar em casa, não, já entendia como a vida funciona, já entendia que eu preciso buscar os meus resultados. Não necessariamente depender da minha família. E a gente não está dizendo aqui se a família tem condição ou não. Nós estamos dizendo exclusivamente do seu ato de buscar os seus próprios resultados. Quando foi a sua primeira carteira assinada? Aquela que chegou assim e falou assim, eu vou assinar a sua carteira. 14 anos. 14 anos, com carteira assinada. Com carteira assinada, e foi uma luta para assinar minha carteira. Meu pai... Seus pais eventualmente preocupados ali, então? Não, porque o acordo era, não pode perder média, não pode ir mal na escola, não pode me dar dor de cabeça e nada. Então eu estudava, né, meus pais sempre, graças a Deus, tiveram condições, dei sempre colégio particular e de bem puxado, claro, né, e dava conta de tudo. Só que meu pai era chefe da administração fazendária na cidade, então ele tinha contato com todos os comerciantes. E eu saí de porta em porta na Rua Nova, em Itajubá, nessa época eu já morava em Itajubá, pedindo vaga para vendedora. Eu queria vender, queria trabalhar, queria vender tudo. E eles conheciam meu pai e foi o Flaviano na época, da Aquamoto Modas, uma loja assim, bem estilosa, bem de moda jovem, tudo. Ele disse, não, ótimo, Adriana, pode vir, você já conhece a moçada aqui, tal. E aí ele falou assim, pode começar na segunda-feira. Na hora que meu pai descobriu, mas aí ele não gostou. Não gostou? Porque era carteira assinada, era com horário, ficou com muito medo. Já passava para uma responsabilidade. Eu já estava meio que extrapolando a liberdade ali, vigiada deles. Entendi. Aí ele foi até o dono da loja e, né, pela posição também profissional dele, o dono da loja respeitou. Ele disse, olha, Adriana, não vou poder te contratar, pediu do seu menor de idade, tudo. Aí depois disso, não satisfeita. Não satisfeita, entendendo que eu vou conseguir. Arrumei um outro local, numa videolocadora. Lembra? Você lembra? Isso você lembra. Disso eu me lembro bastante. Lembra. Me lembro. Então, na época, eu estava no auge, todas as videolocadoras. E aí eu fui, novamente, conversei com o proprietário, conheci a minha família toda, aceitou. E aí eu estacionei com meu pai, pai, me leva ali. Aí eu parei na porta de onde faz carteira para menores. Justiça do Trabalho, alguma coisa assim. Aí na hora que ele viu assim, não, pai, agora é sério, eu quero trabalhar, se eu não der conta, vamos combinar assim, se eu perder uma média, se eu não der conta, tudo. Aí ele se viu assim encurralado, aceitou com esta condição. Aí assinei a carteira de 14 anos e até hoje. Que legal. E aí você acaba me mostrando um ato que inevitavelmente os grandes empreendedores precisam saber e precisam entender, que é a argumentação. Você precisa saber argumentar. Talvez o seu pai não tenha deixado a sua primeira tentativa porque não houve essa conversa, né? essa explicação de como seria isso. Mas até aqui a sua história é muito bonita, principalmente se tratando de uma família que tinha condições, né? Para que você não estivesse ali na frente, buscando, mas ao mesmo tempo te apoiando e incentivando a fazer isso. Sem dúvida alguma, tenho total certeza que é por isso que você é hoje uma das maiores empresárias da nossa região, mas nós vamos chegar aí ainda, nós vamos chegar. Me conta uma coisa, naquele momento ali, já existia preconceito, a mulher já querendo esse empoderamento, uma mulher que quer, mesmo jovem, mas quer buscar o seu próprio dinheiro, quer buscar seus recursos. Você sofreu algum tipo de preconceito nessa época ou não?
Fábio, olha, pode ter até desistido mais do que eu tenha percebido, que eu nunca fui de ficar parando e prestando atenção na opinião, alguma coisa para me barrar, sabe, me parar, tinha que ser algo assim, realmente, então a opinião das pessoas não que não seja importante, mas não me incomodou isso não. E sim pela idade, às vezes Pela eu idade, tinha, talvez. eu sempre fui pequena, miúda, imagina, tinha 16 anos há 32 anos atrás. Então, chegava na videolocadora, tipo assim, a moça não vai vir para atender? Não, a moça sou eu, moço. Vem cá. Legal, que legal. Então, eu sempre tive que impor assim, uma postura, né, um vocabulário, uma postura, tudo um tratamento além da minha idade. Então, isso sim, eu sentia muito mais preconceito em relação a eu ser muito jovem e estar ali do outro lado do balcão, e não muito por ser mulher, assim. Você tem uma frase muito interessante que é em relação ao tempo, né? Você não perde tempo. Isso faz toda a diferença, sobretudo na vida de um empreendedor, de não lhe dar ao luxo de perder tempo com o que o outro pensa. Eu acho que pode dizer, por favor, sobre isso. O fato de não perder tempo, ele não pode te paralisar. Isso. Mas eu acho que você deve ouvir, fazer uma autocrítica, uma autoanálise, não, isso sim, não, né, para você crescer, não ser né, ter arrogância de falar assim, não, a opinião do outro não me interessa. Absorve não isso. Só o que realmente vai te impulsionar? Exatamente, então a Bíblia mesmo fala, né, retém o que é bom, abstém-se do mal, então passa na sua peneira, no seu filtro, saiba quem você é, saiba as suas bases, não, isso, não, realmente aqui eu acho que eu excedi aqui, isso eu posso melhorar, tudo, mas que isso venha assim, te servir para impulsionar, um degrau a mais para você subir, não para, né, te jogar para baixo e você desistir do seu objetivo, do seu foco, exatamente. Óbvio. E me conta uma coisa, como começa aí o amor? Você entra na faculdade com que ano? Com quantos anos você tinha? 17 anos. Qual foi a primeira faculdade? Faculdade de Medicina de Itajubá. Medicina de Itajubá. Sim. Referência na região, inclusive. Sim. Nós fomos o Jubileu de Prata, 25ª turma, e esse ano eu completo 25 anos de formada e eles lá com 50 anos de faculdade. Aí. Ali nasceu o amor? Como surgiu como você foi picada? Se é que a gente pode usar essa expressão? Pelo doutor Eduardo? Foi? Doutor Eduardo, inclusive, nós vamos chegar no doutor. Falando doutor Eduardo para brincar um pouquinho. Ele, na verdade, eu o conheci antes da faculdade. Antes? Eu estava no início do 2º colegial. Na época era colegial, né? Era colegial. E aí ele estava entrando no 1º ano de faculdade. Então, eu conheci, ele ainda estava sem cabelo, careca, bicho. Aí a gente namorou o 2º ano, o 3º ano, no final do 3º ano, aí eu ingressei na mesma faculdade que ele. Seria por ele? Não, minha área sempre foi a área de biomédicas. Biomédicas. Então eu fiquei né, optando assim entre veterinária, medicina veterinária, psicologia ou medicina mesmo. E aí foi indo, fui descartando uma outra. Vendo aonde você... E por que a dermatologia estética? Então, quando eu formei, na realidade, eu fiquei... da mesma forma que você entra na faculdade, você tem várias opções e fica com uma incógnita, quando você termina a faculdade de medicina, também você fica e cria uma interrogação. O que farei? Então, eu tive algumas opções e a minha primeira área foi radiologia. Radiologia. Foi radiologia, diagnóstico por imagem. Fui muito feliz nessa área, fiquei uns 10, 12 anos exclusivamente nessa área. Depois que a minha segunda filha nasceu, que aí eu já estava assim, eu gosto de novidade, eu gosto de movimento, de desafios, e 12 anos você já fazendo. Amém. Então, assim, eu já não tinha, como se eu não tivesse mais dúvidas, já estava sendo para tirar dúvida dos outros, entende? Então ficou algo assim meio sem desafio, e aí eu me encantei pela área da estética. E aí sim eu comecei a fazer as pós-graduações em dermatologia, estética médica e tudo. E aí não parei mais. A gente poderia dizer que ali você se encontrou mesmo? Sim, eu falo assim, a radiologia eu gostava muito. Sei. A estética médica eu amo, sou apaixonada. A paixão não acaba, sabe? E aí faz toda a diferença quando um empreendedor nato, né, se encontra, né, doutora Adriana? Se encontrou em algo que é isso que eu quero para mim. Falando do nosso querido doutor Eduardo, que é um querido mesmo,
É uma pessoa assim, eu tive o privilégio de conversar com ele. Ele realmente nos passa uma paz, uma sabedoria de vida que é algo incomum nas pessoas. E é assim o tempo todo. Ele é assim o tempo todo. Às vezes as pessoas perguntam, vocês não brigam não? Eu falo, não, a gente conversa. A gente conversa. Brigar de gritar. São 30 anos tudo. juntos. Mais, né? Mais? 32, né? 32. Conheci com 16, é isso, né? 48, mas 32 anos ao todo. 25 anos de casado esse ano. Que bonito. E que deu 2 frutos maravilhosos. 2 bênçãos, graças a Deus. Quantos anos, Gabriela? Quantos anos? Gabriela completou agora 18 anos, primogênita. E Giovana está completando 15 anos esse mês também. Oh, meu Deus, que coisa linda. A família, né? É. A estrutura que a gente precisa. E sem dúvida alguma, essa estrutura familiar fez toda a diferença na sua vida, na vida do Dr. Eduardo também, mas sobretudo nesse outro encontro do empreendedorismo que se chama Clínica Iaga. E no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais dessa clínica que é referência em Minas Gerais. Vamos para o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. A Clínica Iaga, fundada em 2010, é referência em Betim e região em dermatologia estética, harmonização facial e corporal, tratamentos de queda capilar e em nutrologia, com ênfase em emagrecimento, performance esportiva e modulação hormonal. A equipe é formada por médicas, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeira e terapeuta capilar, que estão em constante atualização. Oferece modernas tecnologias e um compromisso com a excelência. Clínica Iaga. Saúde, beleza e bem-estar. Estamos de volta com o programa Empreender. Você que está aí na sua casa, nessa noite agradável de segunda-feira, muito obrigado pela sua audiência. A DIP TV que está agora em mais de 16 cidades da região do Médio Paraopeba. De coração agradeço a vocês pelos números que vêm a cada dia crescendo ainda mais na nossa empresa. Quem é a nossa entrevistada de hoje? Essa pessoa que emana luz, doutora Adriana. Doutora Adriana, você não faz ideia do carinho e o respeito que eu tenho com a sua empresa. Por N motivos, mas sobretudo, e aí eu preciso dizer aos telespectadores, uma experiência pessoal. Naquele dia onde nós fomos gravar o VT de propaganda para a Clínica Iaga, a doutora Adriana, perfeccionista como disse a mim, e aquilo mexeu comigo. E aquilo me fez querer ser amigo da doutora Adriana para o resto da minha vida, porque também sou perfeccionista. Ela virou para mim, enquanto diretora ali do VT, e falou assim, olha, você se importaria de eu dirigir as cenas do VT? E aquilo mexeu sistematicamente comigo. E ao observar essa mulher empoderada, dirigindo as próprias cenas, dirigindo os produtores, para melhor colher as imagens da empresa dela. Aí eu entendi o porquê a Clínica Iaga é tão grande. Não só em estrutura, mas como empresa. Parabéns por essa atitude. Desculpe dividir isso com os nossos telespectadores, mas eu achei um ato maravilhoso. Como nasceu a ideia da Clínica Iaga? Bom, só para fazer uma observação, mas foi com muita humildade que eu solicitei, viu? Porque você estava num ambiente que não era seu, né? Isso. De situações, de muitos tratamentos, o tempo era curto e até você dominar o todo, eu falei assim, eu acho que eu consigo aqui, ele fica na retaguarda. Não, isso sim, isso não. Então, até que no final deu tudo certo. Carinho, e eu entendi aquilo como cuidado. E um empresário, um empreendedor que não sabe cuidar ou que não entende de todas as áreas da sua empresa, ele está fadado ao fracasso. Exatamente. Quem entende do nosso negócio é a gente mesmo. Né? Como fundamos a Clínica Iaga? Então, em que ano? Como foi a ideia? Como chegou a essa decisão? Nós abrimos as portas dia 4 de janeiro de 2010. 2010. Então, este ano, em janeiro, completamos 12 anos. 12 anos. Este ano no mesmo lugar? No mesmo lugar? No mesmo lugar. Começamos com 80 metros quadrados
mas antes de abrir as portas a gente já tinha colocado a estrutura do teto para fazer o mezanino, Claro. acreditando que ia dar certo. Em menos de um ano a gente já ocupou e dividiu as salas em cima e já fomos para 150 metros. Claro. Depois, o proprietário do imóvel, ele construiu uma outra sala ao lado, mas tinha que passar por fora do corredor e da outra sala nós pegamos esse pedacinho também. E aí ele fez o segundo andar, pegamos o pedacinho também. Então, como as duas últimas lojas, né, estavam por nossa conta no final do corredor, aí eu, mais uma vez, eu fui lá, você me dá esse corredor. Esse corredor também, já tinha visualizado algo para ele. Sim, aí o corredor, nós fechamos a entrada da clínica, que hoje é a recepção. Então, hoje a recepção é o final do corredor da entrada do prédio, né? Sim. O Eduardo e a Irene são parceiros, assim, de anos, né, do proprietários do imóvel. E deu certo, né? Ficou muito boa, muito aconchegante. Então, de 80 metros, hoje a gente está em 300 metros quadrados. E estamos bem localizados, bem instalados, bem estruturados, bem estabelecidos. É uma clínica saudável, graças a Deus. Produção, por favor, e o nosso diretor técnico dentro do nosso ITER, ao qual eu agradeço muito, o senhor Fabiano, prepare, por favor, as imagens da clínica IAGA, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar para os nossos telespectadores toda essa estrutura, né? Não só estrutura física, mas estrutura tecnológica, que isso faz toda a diferença, porque é um ramo que está numa ascendência, né, no mundo. Como é transformar a vida das pessoas? Porque, ao meu ver, aqui de fora é o que acontece. Inclusive, estou precisando ir lá depois. Essa é a frase que eu mais escuto. Não é isso? As pessoas encontram comigo, tem umas que até escutam. Nossa, estou precisando ir lá. Eu sou gente. Olha, essa área realmente, igual como você falou, ela está em ascendência, né? Mas no início eu falei que a radiologia eu gostava e essa área eu amo, né? Então, sim, essa paixão, acho que o que não deixa assim, morrer a paixão é essa reciprocidade do paciente. É eu acompanhar a ascendência da autoestima. Porque a beleza exterior, assim, ela se impõe por pouco tempo. Por pouco tempo. Né? Se a pessoa não tiver um conteúdo, não tiver uma estrutura, não sustenta a foto. Claro. Né? Eu acho que o vídeo, vídeo ele sustenta, né, mais a imagem. Então, acompanhar vidas ao longo desses anos sendo transformadas mesmo. Né? Então, não só as mulheres, 30% são homens, né? Mas a autoestima, eu troco a palavra aí, vaidade, que tem um peso meio pejorativo na sociedade, mas eu troco para autoestima. A autoestima, ela é, assim, imprescindível no seu dia a dia, seja em casa, seja no trabalho, seja numa reunião, seja onde for. Então, você se sentir bem com a sua imagem no espelho, isso é, assim, isso é empoderamento. É empoderamento. Tanto para mulheres quanto para homens. Né? Isso é um empoderamento, você estar bem com você mesmo. Né? E se você pode ali retardar o envelhecimento, né? Usando técnicas e, enfim, sobretudo por profissionais altamente gabaritados, por que não fazê-lo? Né? Exatamente, se tem condições, se o incomoda, né? Se tem como fazer, mas com prudência, com limite, com naturalidade, então, assim, é uma área que vem crescendo e para ficar. Lógico que tudo tem os excessos em toda a área, né? Tem casos e casos. Então, o bonito mesmo é quando você não percebe, vê que a pessoa está bem, né? Tá bem disposta, a linguajar dele, o dia a dia dele combina com a imagem. Né? Então, isso sim faz a diferença. Agora, os excessos, aí a gente não precisa entrar nessa área. Eu acho que eu vou entrar nessa área um pouco, para os nossos telespectadores, eles querem ver. Tá passando aí as imagens da Clínica IAGA. Me fala um pouco sobre os equipamentos. Lá vocês trabalham também com equipamento para calvície, né, doutora? Sim, a clínica hoje ela tem alguns núcleos principais de tratamento. O principal deles é a estética médica avançada, integrada com a área da fisioterapia, tem a terapeuta capilar também. Sim. E toda essa parte da estética, tanto facial quanto corporal. Eu tenho uma equipe comigo, né? Ninguém cresce sozinho, né? E a parte o núcleo de nutrologia, que quem coordena e chefia é a doutora Jaqueline, uma excelente profissional e pessoa que assim, chegou para somar nessa área de emagrecimento, performance esportiva, modulação hormonal na clínica. E a outra área também de tricologia, que eu também coordeno, que é tanto para queda capilar, para calvície, para tricose, doença do fio capilar, tudo isso. Então são as três grandes áreas da clínica.
Vamos desmistificar uma coisa aqui. É possível também uma mulher ficar calva? Sim. E, Na e verdade, qual a calvície é o termo leigo da alopecia androgenética, que tem feminina e masculina. Sim. Então, o gene, ele vem da ascendência paterna ou materna. E é dominante. Então, acaba transferindo para os filhos. O quanto se manifesta em homens e mulheres naquela geração que é muito variável. Entende? Porque os homens, e agora nós estamos fazendo quase uma consulta. Tá, isso também é muito comum, por onde eu passo. Nossos telespectadores estão aproveitando dessa entrevista. Por que essa calvície, ela comete mais os homens que as mulheres? Eu me lembro da minha mãe falando assim, olha, não pode lavar o cabelo todo dia, isso faz alguma diferença ou não? Não, isso Não. já são as Tá ligado crendices, mesmo, né? são as crendices, está ligado mesmo à genética. A genética. Agora, a evolução, ela pode ser um pouco startada, mas a velocidade disso, muitas vezes, estresse, o dia a dia, alimentação, hábitos de vida, tudo isso. Mas se não tiver herança genética, não fica calvo. Não fica. Não. Por isso que a gente vê alguns homens aí que tá com uma idade mais ou menos, tá com cabelo e outros novinhos. Sim. Na verdade, tem os graus também da alopecia, da calvície. Sim. Então, você tem um grau inicial que fica só as entradas e pode cursar a vida inteira só nessa entrada. Entende? E às vezes passar para o filho que chega na puberdade e pode avançar e ficar totalmente calvo. Depende muito, entende? E tem um grau mais avançado, onde há a perda total praticamente dos fios capilares, ficando só aquele restinho lá atrás, que é a área doadora. A área doadora. Houve queda no faturamento da IAGA, agora falando de business, no período pandêmico? Antes da pandemia, nós tivemos uma crise também, né? Não sei se você está lembrado, que até a gente está levando cada época, né? 2 em 2 anos é uma pancada nova. Então, assim, eu comentei que eu gosto muito de desafio. Então, quando eu vejo um gigante se levantando, a gente já se arma para ir contra, né? Então, na pré-pandemia, na crise, nós crescemos, nós ampliamos. Na pandemia, teve uma redução do volume, do fluxo de pacientes, mas Deus é tão fiel e poderoso que nós conseguimos passar pela pandemia sem despedir um funcionário. Fizemos algumas restrições que o governo possibilitou, facilitou. Então eu falei assim, não, essas vidas que estão aqui, igual Deus me deu as 2 filhas, essas vidas aqui, essas famílias, vamos junto, né? exatamente. São colaboradores. Exatamente. Então aquele pavor de todo mundo, não, enquanto a gente puder superar tudo isso, fizemos algumas restrições, tudo, e passamos muito bem, graças a Deus. E saímos da época pior da pandemia, assim, nós fechamos um mês só. Que foi abril. Como clínica médica, nós podemos voltar a atender com muitas restrições. Então, não chegou a parar totalmente, sabe? Sim. E houve também um revés, porque as pessoas começaram a ter tempo de se cuidarem. E aí começou a vir um fluxo de pacientes que antes não tinha tempo. E aproveitava que estava em casa, em home office. Não, agora eu vou aproveitar para fazer meus procedimentos. Que eu estou no vídeo mesmo, eu estou em reunião, posso ficar de máscara e tal. Então, isso também foi um revés que a gente não contava. E foi um lado muito positivo. E as pessoas começaram muito a se ver nos vídeos, muita reunião online, aulas, tudo. E aí, quando elas estavam se observando, elas começaram, nossa, isso aqui, será, nossa, eu envelheci, não estou vendo, não estou percebendo. E começou a ter uma procura até aumentada daqueles que nem se importavam com a aparência. Você acha, a gente quase indo para o terceiro bloco, você acha que essa harmonização facial, que hoje em dia as redes sociais, né, o digital cresceu aí exponencialmente, o que era para crescer em 10 anos, por conta da pandemia, cresceu em 1 ano e meio, que era para crescer aí em 1 década. Só que com isso também, né, foi aflorado uma outra sensação. Né? Hoje em dia, os filtros dos Instagrams e de todas as redes sociais, eles nos enganam muito. Né? Você acha que essa nova imagem produzida é um perigo a longo prazo, entrando em uma outra seara dessa nossa conversa, que tem a ver com estética? Porque há relatos de adolescentes que queriam sair na rua com o mesmo filtro que tinha no Instagram. Você vê aí, de que maneira você vê isso? Vejo demais. Há um novo padrão de beleza inatingível. Então, ninguém consegue uma pele de um filtro, que não tem poros,
né? Então isso é inatingível, e quem não tem a consciência que isso é inatingível acaba se cobrando demais e, dependendo das bases, né, da formação do caráter, do perfil de cada pessoa, pode sim entrar numa depressão, alguma coisa, por não conseguir atingir aquele padrão de beleza, né? Haja visto essas... exatamente. Porque o que é atingível para você, que sirva de estímulo para você atingir a sua melhor versão em cada fase da vida, que é o que eu mais, assim, acredito. Agora, quando é um padrão inatingível, pela impossibilidade mesmo, isso é um crime, principalmente com quem ainda não tem a identidade totalmente formada. E aí os jovens, eles se perdem um pouco nisso. Agora, o que é possível melhorar, mesmo sendo jovem? Não tenho queixo, ou o nariz me incomoda. Isso é possível, isso tem é possível. Tratamento, e acaba assim, deixando a adolescência muito mais leve. Por que não fazer? Por que não fazer? Não é? Agora, desde que tem assim, um limite, né, e um senso estético muito harmonioso e com responsabilidade do profissional que vai executar. Sem dúvida. E aí vem para acrescentar. Acrescentar, você falou a palavra. Essa rede social que nós estamos acostumados a usar diariamente, o que a doutora diz aqui, a gente precisa ter esse cuidado e esse discernimento que faz sim total diferença. A diferença é que para nós, né, já homens e mulheres feitas, a gente entende um pouco mais sobre isso. Mas você, adolescente, que eventualmente está nos assistindo, realmente aflora em você o desejo de ser você mesmo, né? Cuide de você e se ame da maneira que você é. Não da maneira que os artistas mostram na televisão ou eventualmente em qualquer outro lugar. Cuidado, prudência, é uma palavra que, aliás, são palavras que fazem toda a diferença em todos os aspectos. Doutor, nós vamos para mais um pequeno intervalo, até porque a televisão precisa faturar. Vamos passar aí a propaganda da Clínica IAGA, a maior clínica de estética de Minas Gerais e daqui a pouco do país, se Deus quiser. Amém. A Clínica IAGA, fundada em 2010, é referência em Betim e região em dermatologia estética, harmonização facial e corporal, tratamentos de queda capilar e em nutrologia, com ênfase em emagrecimento, performance esportiva e modulação hormonal. A equipe é formada por médicas, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeira e terapeuta capilar, que estão em constante atualização. Oferece modernas tecnologias e um compromisso com a excelência. Clínica IAGA. Saúde, beleza e bem-estar. Estamos de volta com esse programa gostoso de fazer, porque contam histórias inspiradoras, histórias de pessoas que têm por que estar onde está, porque trabalharam, lutaram, se dedicaram. Quantas horas sem dormir? Quantos desejos naquele momento ficaram para depois, para que a empresa mantivesse aberta? Quantas vezes isso não acontece todos os dias na vida de um empreendedor? Seja ele pequeno, médio ou grande. A diferença é a proporção, mas o trabalho, a dedicação inerente ao empreendedorismo, isso não muda. Ela, com esse carinho todo, deixa eu pegar na sua mão um pouco aqui, de coração. Nós vamos para esse terceiro bloco inspirado com a sua história, eu pessoalmente inspirado com a sua história, certamente as pessoas que estão em casa também inspirados. Quero saber o seguinte de você. Gabriela e Giovana, elas começam a ir para esse caminho também? Para onde o que elas estão decidindo? Se for para esse caminho, você está feliz? Sim. A gente sempre fala para as duas, vocês têm uma obrigação na vida, serem felizes. Serem felizes. Né? E proporcionarem isso para vocês mesmos. Então a bagagem, tudo, assim, eu falo assim, gente, se vocês não derem certo, quem dá? Porque a estrutura a gente dá, não só, quando eu falo estrutura não é financeira, é estrutura familiar mesmo, de educação, de limites, de tudo isso. Agora a Gabriela sim já manifestou, ela completou 18 anos agora, fez um teste vocacional para testificar mesmo e deu medicina. Deu medicina? Deu medicina. Ela formou no final do ano, terceiro ano, chegou a passar numa faculdade, em Betim não era a que ela queria, ela peitou assim, não, mãe, não quero essa, eu quero ciências médicas. Aí ela foi para BH, está morando lá, saiu de casa, já estou com a filha fora do ninho aí.
está se virando muito bem para fazer lá no meio do ano, né, e seguir. Giovana ainda está vivendo os 15 anos, deixa ela viver os 15 anos dourados mágico, dela. né? Aquele momento gostoso. Acho muito cedo ainda, a gente não direciona, sabe? De forma alguma. Então, isso parte, assim, delas. Sei. Delas. Mas eu preciso fazer uma parte do advogado do diabo aqui, tá? Eu também sou pai de uma princesa, meu maior amor da minha vida, obviamente. A gente tem uma tendência a falar assim, mas o caminho que elas escolherem, a gente está feliz, o importante. Mas quando decide trilhar o caminho que o pai trilhou, dá aquela sensaçãozinha, assim, ou não? Ou é indiferente mesmo? Estou falando porque eu estou quase chegando aí. A minha está com 17, chegando. E aí eu queria entender um pouco mais agora de pais, né? De verdade. Ela foi até quase o final do terceiro ano falando que queria direito. Direito. E eu apoiando. Apoiando o direito. Feliz. Quando deu medicina no teste vocacional, aí que parece que ela puxou isso mesmo e assumiu. Veio o DNA todo aí. No começo eu estranhei, porque ela não tinha manifestado antes, mas me deu uma paz no coração, mas não mais do que antes seria com o direito. Então, eu quero que ela faça algo que ela queira mesmo, claro. Né? Então, é muito cedo, eu entrei com 17 anos, graças a Deus, nunca me arrependi nem um dia, nem da área, nem da profissão, nem da área, nem nada. Então, eu queria que ela tivesse isso também, sabe? Claro. Não se arrependesse. E se no meio do caminho achar que não é isso, que a gente tem aí fôlego para apoiar novamente aí na mudança do trajeto. Mas eu acho que ela vai se dar, o perfil dela é muito parecido com o meu, assim, ela gosta de ser resolutiva, então eu acho que ela vai entrar para essa área e vai se encontrar também. Ainda continuando no âmbito da família, como é trabalhar ao lado do marido todos os dias, leva o trabalho para casa, como é isso? Quando eu fazia a radiologia ainda, literalmente a gente trabalhava um ao lado do outro, que ele também faz, né, diagnóstico primário, então a gente tinha uma porta ao lado, um consultório ao lado do outro, a gente se encontrava na salinha de laudo. Mas assim, trabalho era trabalho lá, claro. E em casa, os assuntos de casa. A gente sempre levou isso numa boa. Acho que vem uma bagagem desde a época de faculdade. Quando eu entrei na faculdade, a gente fez faculdade junto. Então, sempre um se ambientou ali no local do outro. Entendi. Então, tem muito respeito, sabe? Os limites. Então, muito tranquilo. E quando há esse respeito e esse limite, deve ser até bom, né? Deve ser bom esse trabalho. Sim, é um apoio, né? Um apoio, isso. Eduardo, ele chegou a fazer uma outra faculdade de gestão financeira na FGV, quando a clínica começou a crescer muito. Aí a gente teve a humildade de estar maior do que a gente. Está maior. Né? Então eu preciso entender mais. Eu na parte de números, eu não preciso, ele é parte financeira. Ele trabalha como médico mesmo, né? Claro. Na clínica aqui em Betim. Eu falo que todo Betim já passou na mão dele. Né? Mas na IAGA ele é o diretor financeiro. Então toda essa parte, ele me dá um conforto, uma tranquilidade muito grande. Doutor Eduardo, o meu próximo desafio, o meu próximo desejo é trazê-lo aqui também para que a gente possa contar também a sua história e faço questão que isso aconteça, me sentirei muito honrado. Seguindo agora sobre essa parte de gestão, para você, como é empreender nos dias de hoje? As pessoas que querem empreender hoje, eu quero montar o meu próprio negócio hoje, investir aquele dinheiro difícil, aquele... Qual seria um conselho que você pudesse dar a essa pessoa? Trabalho e, assim, construir estruturas sólidas. Porque nada se sustenta sozinho, né? E só quando eu digo sozinho, você sozinho. Você tem que ter uma equipe, você tem que ter pessoas de confiança com o mesmo propósito, com a mesma visão, com os mesmos princípios, caráter, tudo, porque o fogo vem. Claro. Né? O fogo vem, as dificuldades vêm. Na hora que a dificuldade vem, que a pessoa mostra realmente do que ela é formada. E se você tem alguém do seu lado que não tem os mesmos princípios, a mesma ética, não dá certo. Não dá. Ou você paga pelo erro, não dá certo. Acaba, não que não dê certo por um tempo, mas depois tem que, né, desvencilhar. Mas é um desafio, porque o empreendedor no Brasil sofre. Muitos impostos. Demais. Empregados, demais. Que não é nada fácil. Muito, é um desafio atrás do outro. Como é administrar uma equipe para você? Desafiador. Porque é uma mudança, eu tenho colaboradores que estão comigo há anos, né, quase 10 anos.
e tenha uma turminha que fica, às vezes, trocando. Né? É. Vai, não dá certo, vai, aí treina uma, treina outra, treina outra. Então a gente vai aprendendo a lidar com isso, sabe? Com a rotatividade, principalmente da nova geração, que os mais novos têm uma... Você sente isso? Eu sinto muito é um comentário assim, nos bastidores, assim, meio que unânime, assim, é um perfil dessa nova geração. Não sei se está certo ou está errado, mas é diferente da minha geração. Então, eu tenho que me adaptar. Então, eu já fiz curso para eu estudar o perfil da nova geração, para eu saber falar a mesma língua e, assim, conseguir levar uma equipe, porque a gente não pode ter muito do mesmo, você tem que ter perfis diferentes na sua equipe, e o desafio é achar o perfil certo para a função certa. Porque se você erra isso, não vai funcionar nunca. Fazer a pessoa... dar o melhor aonde realmente ela tem essa possibilidade. Ela se encaixa naturalmente pelo seu perfil, não que não possa aprimorar outras áreas. Claro. E aí vem o treinamento, vem tudo, mas se ela não tiver demanda interior, não adianta. Mas aí eu vou te dizer uma coisa, você que está aí na sua casa, você sabe por que a doutora Adriana acaba tendo essa facilidade de gerir a equipe, a empresa, sobretudo essa dificuldade de entender essa nova geração, e aí eu comungo do seu pensamento, é porque essa nova geração, e aí vocês me perdoem porque eu preciso dizer isso, essa nova geração não vendeu chup-chup na rua. Essa nova geração não fez pulseirinha. Zero. Essa nova geração não fez caixinhas para vender, não saiu no sol. É por conta disso. São as camadas que nós fomos obrigados a absorver. Isso inevitavelmente faz toda a diferença, sobretudo no âmbito das dificuldades. Sim. Quando vem dificuldades para uma empreendedora como você está preparada para ela? Se eu não estou preparada, eu corro atrás. Ponto. Né? Porque ninguém sabe tudo de tudo. Então, se tem uma área que eu desconheço, não domino, eu procuro quem tem autoridade naquela área e vou lá aprender. Então é assim, você vai se esticando e aprendendo um pouco de tudo em várias áreas. Empreendedor no Brasil é isso. Faz parte. Doutora Adriana, eu quero entender agora um pouco de um outro âmbito assim, de você. Estamos passando agora, como você mencionou, a cada 2 anos, essa nossa geração aqui, ou essa década nossa, nós estamos passando por alguns desafios. Né? Sim. Você acha que essa guerra que está acontecendo, Rússia e Ucrânia, pode interferir efetivamente nesse ano aí, no que se refere à nossa economia? Qual a visão você tem? Eu acho que já está interferindo, né? Você vê aí as alterações da bolsa, do petróleo, de tudo isso. Então, querendo ou não, ninguém vive sozinho no mundo. Então, não é porque estamos distantes, né? O mundo está globalizado. Claro. Então, isso é inevitável, não tem como. País ou outro pode ser mais ou menos, né, acometido, mas com certeza já estamos sofrendo. Haja vista a gasolina, né, que já está aí a mais de R$7. Né? Exatamente. Eu fico aqui imaginando como que uma pessoa que ganha um salário mínimo consegue superar esses desafios. Eu também penso isso. E uma pessoa que às vezes está com todo o desejo, né, eu quero empreender, eu quero ter algo meu. Ela não consegue com o que está acontecendo hoje, com o salário que nós temos hoje. É impossível isso acontecer. Mas essa nossa entrevista, ela vem para aguçar esse desejo. Né? Porque quando a gente diz impossível, é impossível em outros âmbitos. Mas nada é impossível se você realmente quer algo. Se você busca algo. Então, se hoje você não tem recurso para ter o que você gostaria de ter, faça com aquele recurso e comece pequeno para que isso vá crescendo e ganhando corpo. Ou assim, dê corpo à sua ideia e vá buscar até quem tem o recurso para ser seu sócio. Falou tudo. Então, mecanismos tem. Né? Pode ser mais difíceis, mais fáceis, mas se tem um sonho, se tem uma ideia, se acredita no potencial da sua ideia e tem uma veia empreendedora, busque, né? Assim, o caminho, se instrua naquela área. Eu quero empreender nessa área. Quem que você admira nessa área? Sim. Vai estudar a vida, vai fazer um curso. Então, assim, tem como você crescer. Tudo na vida, você vê as grandes histórias aí, tem grandes histórias que começaram do nada, né? Tiraram, assim, água de pedra.
Agora, tem que ter uma força de vontade, acreditar muito mesmo e seguir em frente. O que é Deus para você? A base. Deus é base. Deus é fôlego, né? A família. Família é meu outro pilar. São pilares, né? Deus, família. Se você pudesse, nesse exato momento, olhar para Adriana de 8 anos, 12, 13, 14, 15 anos, ali no início da vida, o que você diria? Diga para ela. Nossa. Vai que vai dar certo. Vai dar certo. Fé em Deus, siga seus princípios. Você aprendeu dos seus pais, vá se unindo a pessoas com os mesmos princípios, caráter, que vai dar certo. Você vai chegar lá. Certamente ela ouviu. Muito obrigado a todos vocês por essa gostosa conversa, por essa companhia maravilhosa. Eu agradeço aqui aos nossos convidados que participaram conosco desse momento sublime da DIP TV, onde a doutora Adriana, mesmo com a agenda muito apertada, fez questão de vir aqui dividir um pouco da sua história, do que ela viu da vida e nos deixar esses ensinamentos que certamente eu e todos que estão em casa vamos aprender muito. Muito obrigado, doutora Adriana. Eu que agradeço o convite, viu? Uma honra, tantos elogios, não sei se eu sou merecedora disso tudo, mas agradeço, né? Queria aproveitar também para agradecer, como você falou, né, minha família, né, meus pais e toda a equipe que, assim, juntos chegamos aqui sobreviventes a tantos desafios e, se Deus quiser, ir com muito mais pela frente. E sucesso aí, parabéns. Obrigado. Eu quero ouvir a sua história ainda, quem que vai entrevistá-lo aqui, né? A gente tem uma história bacana também. Gente, muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima semana, que eu tenho certeza absoluta que traremos para vocês entretenimento e uma grande história que vai fazer você se inspirar. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida. A Clínica Iaga, fundada em 2010, é referência em Betim e região em dermatologia estética, harmonização facial e corporal, tratamentos de queda capilar e em nutrologia, com ênfase em emagrecimento, performance esportiva e modulação hormonal. A equipe é formada por médicas, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeira e terapeuta capilar, que estão em constante atualização. Oferece modernas tecnologias e um compromisso com a excelência. Clínica Iaga. Saúde, beleza e bem-estar.